Há algum tempo eu queria falar sobre esse tema, sobre essas questões das tragédias, das doenças, do sofrimento, das grandes perdas e qual a relação disso com a fonte criadora. Como é que a inteligência espiritual traz uma luz sobre isso? Eu ainda não tinha colocado esse tema nos meus roteiros para esses dias, mas hoje eu fui acionado aí pela seguidora Tânia Marques, que pediu para comentar um texto de Isaías que eu tenho aqui. Texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz assim, ó: Eu formo a luz. Esse eu aqui, segundo o livro de Isaías, é para ser poderoso, o Criador. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, agora ele se identificou. Tá na Bíblia isso aqui, viu? Confira aí para você ver. Isaías 45, 7. Eu, o Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, eu faço a paz, crio o mal. Eu faço todas essas coisas. E aí? Aí a Tânia mandou esse texto complicado para a gente conversar um pouquinho. E então vamos conversar. Eu sou o Anildo, você está no canal Onildo Inteligência Espiritual e hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou passar para você, Tânia, e para todos os seguidores aqui a minha percepção desse texto, desse contexto, dessa situação, à luz da inteligência espiritual. Você pode não concordar ou pode concordar, não tem nenhum problema. O que você vai receber aqui é uma possibilidade. Fico muito feliz com a sua presença. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, eu convido para você se inscrever. Claro, se você gostar do canal, se você gostar dos temas aqui. Será muito bem-vindo, porque aqui a gente conversa todos os dias sobre temas de grande relevância para o nosso crescimento pessoal, profissional, sobretudo espiritual. Aqui também você fica sabendo da programação vibracional, que é uma técnica incrível, poderosa, que ajuda muito de dentro para fora. É uma forma passiva de fazer um tratamento vibracional de dentro para fora, que é um áudio. Você pode fazer até 3 pedidos. Eu preparo as vibrações, você escuta durante 60 dias. Isso vai ajudando você de dentro para fora a construir, a perceber uma realidade diferente, porque você vai ser estimulado a enxergar através da inteligência espiritual, da sua inteligência poderosa que está aí dentro de você. Mas hoje, olha só aí, Deus é o culpado? Deus é o culpado dessas coisas? Pelo que você viu aqui no livro de Isaías, parece que ele está fazendo uma meia-culpa, não é? Eu faço o bem e crio o mal. Eu crio a luz e crio as trevas. Mas tem mais textos que dá sustentação a essa aí. Mas eu quero contar para vocês, aqui isso aqui é o meu laptop. Esse daqui eu acho que é o meu 8º computador desse tipo aqui, desse computador laptop. A partir de 2002, mais ou menos, acho que foi quando eu comprei o primeiro computador desse aqui. O meu primeiro, na verdade, foi antes desse de 2002 e ele tinha, a memória dele era chamado, o volume de memória dele era 386. Olha, vocês não sabem nem o que é isso. Só as pessoas da minha idade, da minha geração, não tem ninguém me ouvindo aqui da minha idade e que vai saber o que é um computador 386. Olha, memória curtinha. Era 3.800, eu acho, kbytes, bytes, não sei. Hoje não se fala mais nisso. Hoje se fala em giga, terabytes. Esse computador aqui tem 1 tera de memória. O meu acho que era uma memóriazinha, desse tamanhozinho comparado com esse daqui. Mas naquele meu primeiro computador, eu criei um arquivo com o nome Planilha Pessoal.
Quando esse computador não prestava mais, peguei todas as informações que estavam nele, passei para o próximo, que foi esse do 2002. E aí usei esse computador, acho que há uns 2, 3 anos, e ele também precisou de ser trocado. Eu peguei todas as informações, passei para o outro. E este arquivo, esse diretóriozinho com esse nome, planilhas pessoais, que foi feito antes do ano 2000, naquele computadorzinho 386, tá nesse daqui. O mesmo arquivo. O mesmo diretório, na verdade, porque debaixo desse diretório eu já coloquei vários arquivos novos, várias planilhas. A primeira planilha que eu fiz nesse computador era num programa chamado Lotus. Hoje a gente trabalha com Excel. Então isso foi passando de computador para um outro, de um outro para um outro, de um outro para outro. Está aqui o mesmo arquivo. O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Eu queria fazer essa analogia. O que eu vou falar aqui é uma analogia. Só para a gente ter uma ideia. Só que esta ideia da analogia tem o suporte da inteligência espiritual. Então é uma analogia talvez muito pálida de como as coisas acontecem no universo, o Criador, etc. Mas dá uma ideia, dá pra gente pensar, dá pra gente refletir um pouco, pra gente entender essa coisa de tragédia, bem e mal, culpa de Deus, se uma coisa é ruim, se uma coisa é boa, Deus faz o mal. Então vamos imaginar agora Deus criando seres. Deus criando seres humanos. Vamos particularizando aí. Deus criando o Nildão da Bahia. Criando você. O que nós, seres humanos que moramos aqui no planeta Terra, pensamos? Nós pensamos assim, Deus me criou. Esse é o Nildo que está aqui, com esse corpão, com essa barbinha. Tudo isso aqui Deus criou. É verdade. É verdade. Mais ou menos verdade. Deus criou você, Tânia Max. Essa mulher que está aí. Criou suas irmãs, criou seus parentes. É assim que a gente pensa. Ou seja, preste atenção nessa linha de raciocínio. Nós pegamos o Criador do universo e trazemos para o contexto da nossa terrinha aqui, um planetinha desse tamanhozinho no universo, como se isso aqui fosse o centro do universo, o centro da criação de Deus, do Criador. Nós olhamos assim. Então, tudo que nós enxergamos é como se tudo que existisse fosse o planeta, dentro do planeta, meu país, dentro do país, meu estado, minha cidade, minha família, eu. Eu sou o centro de tudo isso aqui. Deus me criou. Então, quando cai uma chuva, cai um sol, cai um raio, vem um vírus, tem a ver comigo. Eu adoeci, Deus, a gente faz essa ligação contextualizando as coisas para nossas particularidades. Mas vamos voltar lá para o meu laptop? Eu criei um diretório com o nome de planilhas pessoais. Debaixo desse diretório eu salvei já vários arquivos. O computador não presta mais, eu tiro o arquivo e ponho em outro. O computador não presta mais, eu tiro o arquivo e ponho em outro. Então vamos pensar na nossa analogia assim, olha. Deus não criou especificamente o Onildão da Bahia. Esse corpício aqui que está aqui. Criou também, mas originalmente não. O que ele criou? Um arquivo. Então o que eu quero que você imagine assim, um dia, na história do universo, eu não sei há quantos milhões ou bilhões de anos atrás, o Criador estava lá e pensou assim, tô à toa mesmo, eu vou criar mais uma centelha. Eu estou imaginando aqui, gente, eu não estou falando que foi assim não, viu? É mais ou menos assim, segundo a inteligência espiritual. O Criador criou uma centelha. Essa centelha. Miudinha, muito menor do que um átomo. Nessa centelha de luz, ele colocou tudo que ele queria colocar ali dentro.
como se fosse um diretório, um arquivo. E disse para ela, olha, o universo é muito grande. Nó! Tem galáxias demais. Dentro das galáxias tem planetas incríveis, lugares maravilhosos. Tem jeito dos mais diferentes possíveis de se experimentar o universo. Ó, vá. Aquela centelhazinha saiu. Aquela centelha é um próprio pedacinho do Criador, eterno, tanto quanto ele. É isso que ele criou. É eterno. É absolutamente inatingível pelo mal, pelo bem, pelo tudo. É uma centelha eterna do universo, do Criador. Essa centelha, por alguma razão qualquer das tantas, um dia cismou. Olha, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou viver no planeta Terra, no Brasil, e vou achar um casalinho aí, eu vou dar vida para Onildão da Bahia. E foi lá naquele óvulo fecundado, se misturou ali e fez crescer o bebê e depois o adulto e está vivendo essa experiência aqui. As coisas que acontecem com Onildão da Bahia têm a ver com Onildo. Essas coisas têm a ver com o planeta, com todas as circunstâncias desse planeta onde essa centelha resolveu passar uns dias nesse papel aqui. Esse planeta aqui, o Criador já sabia, essa centelha também, que é um planeta onde tem sol, onde tem chuva, onde tem estrelas, tem lua, onde para viver aqui a pessoa tem que colher a comida, comer, tem que trabalhar para poder colher essa comida, para plantar. Já sabia de tudo isso. Já sabia que pode machucar o pé se pisar no espinho. Já sabia que se cair de uma árvore pode quebrar o pescoço. E aí a centelha pergunta para o Criador, e aí, se esse cair lá e quebrar o pescoço? Aí você sai, corre para cá. Entende? A centelha é o que interessa. Então, do ponto de vista do Criador, preste bem atenção, isso aqui é apenas uma analogia para você pensar. Do ponto de vista do Criador, ele não está olhando muito para esse corpo aqui, não. Está muito acima disso. O Criador está no contexto da centelha. Então essas coisas que estão acontecendo aqui, ele não está metendo o bedelho. Ele criou um planeta com uma série de circunstâncias climáticas, e que são comuns a esse planeta, que tem vendavais, que tem tsunamis, e que essa terra tem que fazer algumas acomodações de vez em quando, que tem chuva, que vai ter deslizamento, porque em alguma hora vai chover demais em cima daquela terra, a terra vai deslizar, vai ter tudo isso. E vai ter seres morando aqui, mas seres eternos. Então, do ponto de vista nosso, limitado, de ego que nascemos aqui, nós pensamos que o Criador está interferindo em todas essas coisas. Não. Nós estamos sujeitos a tudo que acontece aqui. Então, o conceito de bem e mal para nós é um, para o Criador é outro. O conceito de certo e errado, de luz e trevas, para nós é um. Quando o Criador falou isso aqui no livro de Isaías, a gente tem que lembrar, Tânia, que isso aqui ele falou para Isaías. Isaías, um profeta de Israel. Ou seja, o contexto disso aí é Isaías, um profeta, falando para o povo de Israel, que por acaso vive nesse planeta. Então o conceito de criar o bem, criar o mal, criar a luz, criar as trevas, é o Criador falando para pessoas da Terra. Aqui para nós, o mal e o bem é muito relativo. É muito relativo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso aí. Por exemplo,
Dois países entram em guerra. Aqui agora eu já estou falando do Bhagavad Gita. Dois países irmãos, de pessoas muito próximas, vizinhos, por acaso entram em guerra. O país A lutando em guerra com o país B. Para os habitantes do país A, tudo que está relacionado ao B é o mal. Concorda comigo? Porque o pessoal do B quer matar o A e o pessoal do A quer matar o B. Então, para o B, quem é o mal? É o A. Para o A, quem é o mal? É o B. É relativo. Depende de que lado você está. Para aquelas pessoas que estavam vivendo ali em Kurukshetra naquela época, 5.000 anos atrás, como diz aqui o Bhagavad Gita, eles estavam enxergando de acordo com o seu ponto de vista. Aqueles que estavam do lado de cá enxergavam aquilo ali como mal e vice-versa. Então, o mal é relativo. Então, quando Deus vai lá e diz para Isaías, ó, nesse contexto aí fui eu que criei o bem, eu criei o mal. Por quê? Porque eu criei as duas nações. Eu criei o planeta inteiro. Eu criei o país A, eu criei o B, e agora eles estão brigando. Ou seja, no fim das contas, a culpa é minha. Porque foi eu que criei o A, fui eu que criei o B. E agora eles estão aí brigando. Mas eu também estou pouco me lixando por isso. Por quê? Porque aqueles que saírem da casca, voltam para cá. E tudo segue. Nós estamos falando apenas de roupa. É isso que explica aqui no Bhagavad Gita. Krishna explicando para Arjuna. Arjuna, não entra nessa noia não. Dos dois lados aí, vai ter roupa rasgada, ou seja, vai ter corpos mortos. E aqueles que forem saindo do corpo aí, ó, vai para cá, vai morar em outro lugar depois. E tá tudo certo. Então, do ponto de vista do Criador, tá tudo certo. Não tem bem nem mal. Do nosso ponto de vista, tem. Porque aquele de lá quer me matar, então ele é o mal para mim. Quando o Criador desenhou esse sistema de roupa, que a gente chama de corpo, para essa consciência habitar se quisesse, ele deu toda a estrutura, inclusive deu uma glândula chamada pineal, que ela serve de antena. Que se a gente não tivesse danificado essa antena, uma pessoa, por exemplo, vai construir uma casa num determinado lugar, onde daqui a 10 anos pode ter uma enchente. Essa glândula pineal avisa. E a pessoa, por intuição, por qualquer coisa de interpretação que ele tiver, ele sabe, não vou fazer essa casa aqui não, vou fazer em outro lugar. Ou seja, não existe injustiça em relação a isso. Nós estragamos o nosso sistema. Nós que eu estou falando é a humanidade, ao longo de eras. Não é aquela pessoa ali que a casa caiu em cima, ou que o incêndio queimou a perna. Não é aquela pessoa. Nós, seres humanos, a gente foi descuidando disso ao longo do tempo e são pouquíssimas pessoas que usam a pineal de forma plena e adequada. Alguns usam mais ou menos, tem uma certa intuição, tem umas certas premonições, mas meio confusos. Mas se a gente utilizasse toda a tecnologia que tem no corpo adequadamente, cuidasse mesmo, não estivesse colocando aí cachaça, açúcar em excesso, e noite sem dormir, e não sei mais o que, não estivesse danificando tudo isso, a gente teria todas as informações necessárias para poder escapar dos perigos daqui. O Criador sabia que aqui seria perigoso. Mas, por exemplo, olha, lá nas savanas da África, quando a zebrinha está passeando ali e aparece o leão, para a zebra o leão é o quê? É o mal. Para o leão, a zebra é o almoço. É a vida. E o Criador não sabia disso? Sabia. E criou desse jeito. Porque ele não está muito preocupado com a zebrinha, está preocupado com a consciência que está lá dentro, a essência. Aquilo que é eterno, é o arquivo. Que no meu caso aqui foi saindo de um computador para outro, de um computador para outro, e até hoje está aqui me ajudando. Os computadores, o computador de 2002, talvez nem no lixo tem pedaços mais daquele computador. Mas o arquivo está aqui. Do mesmo jeitinho que eu criei, com o mesmo nome, as mesmas letrinhas.
Está lá. Planilhas pessoais. Então, se você olhar o universo desta forma, você vai perceber que está tudo certo. E é por isso que a gente está nessa caminhada, construindo autoconhecimento, construindo outras formas de observar de uma forma mais ampla, sem estar manipulando com dogmas, sem estar criando medos, estimulando apenas você a pensar, a refletir, a entrar em silêncio para entrar em contato com esta inteligência que está aí dentro de você, esta essência, essa consciência. Ela sabe tudo. Aí o sofrimento diminui. Mas hoje, se você olhar desta forma rasteira, horizontal, no fim das contas, a culpa é de Deus. Como ele mesmo diz. Quando eu criei a luz, manifestou as trevas. Porque a ausência da luz é treva. Quem criou uma coisa e outra? Ele criou tudo. Então ele criou a noite, ele criou o dia. E a noite nada mais é do que a ausência da luz. É só isso que é a treva. Ele criou tudo. O bem e o mal é relativo. Agora, aqui para nós, seres humanos que vivemos em sociedade, nós não podemos relativizar o mal e o bem. Porque senão a gente vai sair matando todo mundo aí. Não, nós não. Eu estou falando no contexto de Deus. No contexto de Deus está tudo certo. No contexto nosso, a gente tem que respeitar o direito do outro, o limite do outro, o bem-estar do outro. Tudo que for possível, nós estamos dentro do nosso contexto. É outra história. Mas no contexto de Deus, é por isso que esse texto aí, olha, não se assuste com ele, Tânia. Tá tudo certo. Deus criou tudo. Inclusive aquilo que a gente acha que é ruim, inclusive aquilo que a gente acha que é bom. Bom, é muito complexo esse assunto, Tânia. Mas está aí para você pensar um pouquinho, refletir, e eu espero que todos os seguidores possam pensar e refletir sobre esse assunto também. Fico muito feliz com a sua presença. Estimulo você a estudar, pesquisar, meditar. E eu espero você no próximo vídeo.